Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A gente vai ter um bom tempo na presença de Deus, pela graça de Deus. A gente vai estudar um pouquinho. Eu vou tentar não sair muito do tema qual eu estou, porque na verdade vai parecer um pouco que não está ligado, mas ele está totalmente conectado com isso. Não é aqui que eu quero entrar. Aqui, Jeremias, aqui. Vai ser um bom tempo. Hoje é aquele culto que eu perco alguns amigos, né? Perco alguns amigos mas eu nunca tive problema de perder amigo. Sempre quando eu perdi amigo, Deus me deu uns melhor ainda. Então, é aquele culto para a gente realmente entender, né, que a palavra de Deus ela não é uma coisa distante, né? A palavra de Deus é uma coisa muito próxima da gente e que Deus sempre vai requerer uma... O Mombrana diz uma coisa que é muito forte, né? Ele fala que quando uma pessoa... Você deve ter lido isso já, obrigado, meu irmão. Mombrana dizendo assim que você nunca sai da mesma forma da presença de Deus, né? Nunca sai, você sempre sai diferente. Você sai crendo mais ou sai mais incrédulo, né? E isso acontece com todo mundo, né? Então, qualquer coisa que é posta diante de ti, sendo aquilo a palavra de Deus, não tem como tu dizer que tu ficou neutro. Não existe neutralidade no reino de Deus. Tu vai ter que ter uma posição. Para qualquer lado qualquer coisa, qualquer escritura que Deus ponha diante de ti. E a gente pode lembrar disso bem quando a gente recebeu o nosso evangelismo. Quando a pessoa estava pregando para nós ali o batismo no nome de Jesus e nós éramos pentecostais, éramos batistas ou católicos, a gente teve que tomar uma decisão ali e foi difícil. Talvez no primeiro momento ali tu ficou, não, tudo bem, mais uma igreja, mais uma ideia, mais uma revelação, mais um braço do cristianismo aí. Mas aquilo começou a te incomodar dentro de ti. E chegou um ponto que tu teve que tomar uma decisão. Ou eu vou dizer que isso aí que ele está me pregando é a verdade, e esse tal desse profeta é verdadeiro, ou eu vou ter que dizer isso é falso, isso é uma blasfêmia, isso eu não quero saber disso aí, a minha igreja é maravilhosa. E abandonar aquilo, né? Abandonar aquela pessoa, né, que estava te pregando ali, automaticamente vai estar abandonando a Deus, né? Achando que está abandonando uma igreja, uma doutrina, uma ideia religiosa, né? E assim é praticamente toda a Escritura. É muito sério, irmão. Eu sempre digo isso, né? O Evangelho é uma coisa muito séria. E hoje vocês vão ver o quanto é sério isso. Por isso que eu disse que eu vou perder alguns amigos, mas como eu disse, não tem problema nenhum. O problema é desagradar a Deus. Esse é o problema. Desagradar os homens é tranquilo, não tem problema. Vamos lá numa escritura do livro de Jeremias. Livro de Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, nós vamos ler do verso 13 até o verso 19. E aí nós vamos orar, depois vamos sentar e eu vou continuar aqui. Talvez eu precise de alguns mapas ali, minha irmã, da semana passada. E aí eu vou te pedir ali. Mas, irmão, peço que vocês prestem bastante atenção. Bastante atenção. Entendam. Façam um esforço aqui para tentar me acompanhar. E acompanhar meu raciocínio aqui do que eu estou querendo dizer para vocês.
Jeremias, capítulo 1, verso 13. Vamos ler até o verso 19 aqui. Tem alguns parágrafos também para ler. Isso é bom, muito bom. Acharam? Bem? Vamos ler. A palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez nestes termos: o que estás vendo? Ao que respondi: vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. Quem é esse rapaz aqui? Jeremias. Quem é Jeremias? O profeta. Jeremias era o profeta que Daniel estava lendo para saber as coisas que aconteceriam no tempo do fim. É um paralelo perfeito com Mombrana. Este homem aqui estava na terra no tempo que Nabucodonosor estava rodeando Israel. E ele ia tomar Israel. E ele tomou Israel. E ele avisou. Ele avisou o povo. E o povo foi negligente. O povo não queria dar ouvidos à voz de Deus. E deu ouvido aos seus líderes. Tinha um monte de líder em Israel, tudo apostatado, tudo com umas ideias terríveis. E eles não quiseram ouvir o profeta. Capta isso. Então, Yahvé me declarou: do norte derramar-se-á a desgraça sobre todos os habitantes da terra. E quando fala os habitantes da terra, está falando da terra de Israel. Mas lembra, Israel, que é aquele país minúsculo que está ali no Oriente Médio, o umbigo do mundo. Tudo que acontece em Israel acontece tudo quanto é nação. Tudo. Eu vou tentar te mostrar isso aqui, meu irmão, que tu tenha essa compreensão. Israel é um tipo do mundo, tipo do planeta, tipo das nações. Nós vamos tentar chegar nisso, vamos tentar. Porquanto eis que estou convocando todos os povos dos reinos do norte. Opa! Lembra do nosso personagem que nós estamos falando bastante tempo dele, sobre o rei do norte? Olha aqui, agora Deus estava convocando todos esses reinos do norte. Mas Israel não é a menina dos olhos de Deus, irmão. É, mas eles estavam apostatados. E Deus tem uma vara. Deus não é que nem a política hoje, irmão. Ah, não bate no teu filho, você não vai ficar revoltado. Deus dá laço. Deus dá laço. Deus repreende, castiga a tanto quantos Ele ama. Se tu ama o teu filho, tu corrige ele. Se tu não ama, tu passa a mão por cima e diz: ah, que coisa linda. Ai, que lindinho. Os mãe e pai de cachorro hoje são assim. Mãe e pai de pet. A mamãe não fala isso. Mas vamos lá. Ai, meu Deus. Porquanto que estou convocando todos os povos dos reinos do norte, afirma Yahvé. Eles virão e cada um deles colocará o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e ao redor das suas muralhas e contra as cidades de Judá. Pronunciarei contra eles os meus julgamentos por toda a sua malignidade, porque eles me desprezaram, queimaram incenso a outras divindades e adoraram ídolos feitos pelas suas próprias mãos. Irmão, isso aqui, quem é Israel? Israel é a mensagem. Olha o quanto de divisão que nós temos no meio da mensagem. Olha o quanto de oitavo líder que nós temos, de homem que nós temos que seguir agora porque o Mombrana não está aqui. O que Deus está reclamando de Israel? Vocês não estão dando ouvido para mim, vocês estão fazendo um homem líder e estão adorando esse homem. E o que ele diz não interessa, está na palavra. Não interessa, a palavra é segundo plano. Não, essa coisa de Bíblia, essa coisa de mensagem, não. Olha aqui. Olha como uma coisa é como tu vê e como as pessoas vê. E outra coisa é como é que Deus vai ver essa atitude aí. Como é que Deus vai olhar isso aí? Se tu não parar para pensar assim, irmão, nem crente tu é, irmão. Vamos aqui. Mas tu, prepara-te, cinja os teus rins, levantar-se-ás e lhe pregarás tudo que eu te ordenar.
Não tenhas receio deles, para que eu não te faça ter medo deles. Quanto a mim, eis que te coloco a partir de hoje como cidade fortificada, uma coluna de ferro, como uma muralha de bronze diante de toda a terra. Os reis de Judá e os seus líderes e governantes, os seus sacerdotes e todo o povo da terra. Eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra a tua pessoa, porque eu estou contigo para te livrar. Oráculo do Senhor. Vamos orar. Pai celestial, Deus eterno, bendito. Ó Pai, o Senhor sabe que o Senhor tem posto no meu coração, Senhor, para trazer para os teus filhos, Pai. Ó Deus, eu peço que o Senhor traga isso de uma forma simples, de uma forma clara, para que todos entendam, Senhor. E não saiam daqui, Senhor, pensando coisas, Pai, que podem, ó Senhor, prejudicá-los, Pai. E sim, que eles saiam daqui pensando coisas que possam ajudar as suas vidas espirituais, Pai. Ó Deus, nos ajuda para não virmos aqui num culto para ouvir a voz de nenhum homem. Nós viemos aqui para te adorar, Senhor, porque tu é merecedor da adoração. Nenhum homem na face da terra é merecedor da adoração, Senhor. Nem o nosso próprio profeta, Pai, a qual era um grande homem, Senhor. O Senhor teve um ministério grande com aquele homem ali, Senhor. O Senhor fez grandes coisas através dele, Senhor, e por nenhum momento nós vamos nos prostrar aos pés dele para adorar, Senhor. Mesmo sendo tão grande como ele foi, Pai. Ó, Senhor, porque ele sempre saiu da frente, Pai, e mostrou a tua palavra, as tuas escrituras, a tua voz nesses últimos dias, Pai. Pai, que nós possamos ser assim, Senhor, mesmo que nos corte o coração, nos corte a mente, nos corte os braços e as pernas, Pai, nós possamos exaltar o poder que tem a tua palavra, Pai, o poder que tem o teu Espírito, Senhor. Ó, Senhor, o poder que tem essa mensagem sobre as nossas vidas, Pai. Pai, abençoa os teus filhos que vieram aqui hoje, eu te peço. Nos dê um bom tempo na tua presença, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém, Deus. Pode sentar, amados. Eu tenho um tema, meu tema é o Rei do Sul e o Rei do Norte em todas as nações, em todas as eleições. Quero que vocês lembrem que semana passada a gente estava lendo, semana passada, retrasada, no culto que eu preguei da última vez, a gente estava mostrando sobre o Rei do Norte, sobre todos aqueles grandes movimentos que está acontecendo no mundo, que é esse levante, esse acordar, né, do Rei do Norte, né? E o Rei do Sul, ele também não pode ficar para trás, porque ele, naquela escritura lá de Daniel 11, a qual nós vamos lá por um momento, ele tem uma proeminência naquela escritura muito grande também. E a gente não pode deixar isso passar. E é por isso que eu trouxe a escritura de Jeremias hoje, para vocês entenderem que não é porque um é ruim que o outro não é pior. Entende? Existe o coisa ruim e existe o coisa pior. Não existe só o coisa ruim e o coisa boa. Entende? Então tem isso. Vocês têm que estar em alerta quanto a isso. Vamos lá em Daniel 11, acho que é o verso, eu parei no verso 25 naquela semana. E verso 25 eu mostrei para vocês que era o verso 18 eu mostrei para vocês que era a invasão das ilhas. O verso 19 era a queda da União Soviética. O verso 20 era o seu sucessor, que era Boris Yeltsin. E o verso 21 eu mostrei que era o Vladimir Putin, chegando no poder de uma forma, com pouca gente, ele conseguiu tomar o poder na Rússia. Sabe que a Rússia é o país, um dos países mais corruptos do mundo. A gente olha para a corrupção no Brasil e é uma coisa terrível. A corrupção no Brasil é uma coisa terrível. Mas a Rússia consegue ser muito pior. Muito pior. É um país que o povo é muito pobre. O povo em si. Não tu tem 4, 5 cidades, como a China também. Tem 4, 5 cidades que eles filmam e mostram aquele como modelo para o mundo inteiro. Mas o resto é uma pobreza só. O povo é muito pobre.
Por quê? Por causa da corrupção. Agora, o líder, o Putin, ele é um dos homens mais ricos do mundo. Por exemplo, tem a lista da Forbes, lá dos maiores, dos homens mais ricos do mundo, e ele não entra nessa lista, porque não tem como tu mensurar a riqueza dele, porque eles não têm as contas abertas como os grandes homens do mundo têm. Como nós temos que fazer o imposto de renda todo ano ali, ganhamos R$20 a mais, o imposto, o leão já come da gente. Por quê? Porque tá com as tuas contas abertas. Agora, eles não têm as contas abertas. Então a gente não sabe, não tem como tu saber. Mas falando de poder, não existe uma pessoa com um poder bélico maior que o Putin hoje no planeta. Não existe. Um homem sozinho, né? Não uma nação, né? Mas um homem só não tem uma pessoa que tenha mais poder, mais riqueza que ele. Um homem bilionário daqueles lá, ou trilionário, o Elon Musk fala que é rico, mas não. Nós conhecemos o dinheiro do Elon Musk, mas ele não. A gente não conhece o quanto que ele tem de dinheiro. Verso 22 eu mostrei a guerra da Chechênia, então só repassando aqui. O verso 23 eu mostrei como ele chegou no poder. O verso 24 eu mostrei a guerra da Ucrânia, as partes mais ricas da província, né, que ele ia tomar. E no verso 25, que é uma coisa que realmente me deixou, vamos dizer assim, quando eu estava estudando, eu fiquei surpreso, né, que essa guerra vai escalar. Tu olha as notícias, irmão, as notícias estão mostrando que a guerra está acabando, é como o coronavírus, né? Alguns lugares já tiraram a máscara, que lá na imprensa essa semana já mandaram tirar a máscara, né? Então vai virar uma coisa sazonal, né? Tu vê que no começo da guerra, um mês e pouco atrás, era notícia em todos os lugares. Tu abria o jornal ali, qualquer coisa, qualquer site que tu pesquise de notícia, estava ali falando da guerra da Ucrânia. Hoje já está uma coisa mais tranquila, já está todo mundo falando que vai parar, e a bomba pegando, todo mundo se matando lá. Mas aqui não dá tanta audiência, então eles já estão mudando E a gente olha pela Bíblia, vê que não vai parar, vê que vai escalar, vai ficar maior, vai ficar mais forte. E o verso 25 mostra isso, né? Reunirá poder e coragem a um grande exército e investirá contra o rei do sul. Eu mostrei 2 blocos para vocês. 2 blocos que existem hoje. Esse bloco, o bloco do rei do sul, que é encabeçado pelos Estados Unidos, esse bloco esteve hegemônico muito mais depois da queda da União Soviética. Claro que depois da Segunda Guerra Mundial disparou 2 grandes poderes, que era o poder soviético e o poder americano. Porque saíram vencedores da guerra, porque eles estavam do mesmo lado da guerra. E lembra que eu li o parágrafo do Mombrana mostrando que eles não tinham toda aquela tecnologia que eles tinham, mas eles buscaram na Alemanha, eles buscaram aquilo na América, com aquela conexão que eles tiveram com os Estados Unidos. Tu tem a foto lá, tem o Tratado de Roosevelt, e Stalin e Churchill sentados no mesmo lugar, combatendo forças para lutar contra o nazismo. E lembra, é uma união que eles não têm muito a ver um com o outro, mas essa união faz com que eles lutem contra o mal maior. E isso é importante tu entender, para tu poder entender o que está acontecendo. Vencida a Alemanha, então se disparou aquelas 2 grandes potências, a potência americana e a potência soviética. A potência soviética era muito forte, foram os primeiros homens a conseguir botar um homem em órbita da Lua. A corrida, o primeiro satélite foi o satélite russo, o Sputnik. Então eles estavam ganhando a corrida espacial. E o Mombrana fala, eles estão ganhando porque nós estamos bebendo, nós estamos indo nos rock and roll, e a nossa fé caiu. Nós éramos uma nação cristã e hoje a gente exporta imundícia para o mundo inteiro. E eles estavam focados em querer ganhar essa guerra armamentista, né? Essa guerra de tecnologia. Só que chegou num período que aquele grande país, aquele país que tinha tomado outros países e virado a maior potência mundial, ele caiu, ele colapsou, né? Em 91, colapsou, virou em nada. Mas aí houve um levante de novo, com a vinda deste homem odioso e cruel, que no verso 21 de Daniel fala. Lembra que o anjo disse: não tire os olhos do rei do norte. Não tire os olhos do rei do norte. Lembra disso? Aí tu chega no verso
26 eu li, o 27 diz assim, ó, que é isso que eu quero que vocês entendam hoje. Olha o meu tema. O rei do sul e o rei do norte em todas as nações. Em todas as eleições. Tu vai ter que entender isso aqui hoje. Olha aqui, ó. Verso 27, aqui de Daniel 11, diz assim, ó. Também estes dois reis terão o coração totalmente dedicado ao mal. Então tem algum bonzinho ali? A América é a libertadora dos países, levando a grande democracia e o capitalismo. Não, é podre. Quero que vocês lembrem, eles invadiram o Iraque. Eu me lembro, era um negrão de cabeça branca, o homem da defesa americana, e ele levou um potezinho com azeite na reunião da ONU e disse assim: isso aqui são as armas químicas do Iraque, nós precisamos invadir o Iraque. Aí todo mundo diz: vai, invade o Iraque. Até hoje eles não acharam as armas químicas no Iraque. Ah, mas o Saddam Hussein era uma boa pessoa, era um monstro. Era um monstro. Era terrível. Era terrível. Mas não quer dizer que por causa que ele era terrível, tu pode ir lá e bagunçar o país, deixar pior ainda. Porque se eles deixassem melhor, fizeram pelo menos. Não, olha lá como é que está o Iraque. E tinha uma coisa lá que eles queriam. Eles não invadiram de bonzinho. Tinha uma coisa lá, irmão, o Oriente Médio. Bota para mim o mapa. Bota o da OTAN, aquele que tem o azul e o preto. O Oriente Médio, irmão, aqueles países do Oriente Médio ali são os maiores exportadores de petróleo do mundo. Os maiores. Os Estados Unidos têm uma grande reserva de petróleo. Grande, não é esses, é aqueles outros. Os da outra semana ainda. Os de antes da... Pensa, os maiores exportadores de petróleo do mundo, irmão. E a Rússia, ela é o quarto maior do mundo. Será que não está aí? Não está na placa ali, irmão Ricardo? Ele está por ali. Ah, é aquele... Ué, não está aí. Ah, está ali, ó. O 7 ali, ó. Aquele ali, ó. Só para mim te mostrar ali por onde que sai esse... Segue esse aí. Não, esse, obrigado. Não, volta. Aí, olha aqui, ó. Chega nessa partezinha aqui para mim, ó. Aproxima um pouquinho mais aqui, ó. Só para vocês, esse mapa do mundo é lindo, né? Esse é o nosso, é o que nós temos de terra. Está descoberto de terra. O de branco é tudo água, né? Aqui está o Iraque, ó. Olha aqui onde é que está Israel, ó. Olha o tamanho de Israel, irmão. Só isso aqui. Olha o tamanhozinho. Olha a insignificância do território de Israel. Mas é um dos 9... só tem 9 países no mundo que tem bomba atômica. Israel é um deles, só que não é declarado. Mas todo mundo sabe que eles têm. Né? Todo mundo sabe que eles têm, mas eles não declararam que tem. Por quê? Porque a ONU, a proliferação, né, de arma existe uma resolução, né, sobre proliferação de arma nuclear. Por exemplo, vocês lembram do Meu Nome é Enéas? Vocês lembram dele? O Enéas, ele tinha uma teoria de o Brasil ter uma bomba atômica. Porque o Brasil é uma potência terrestre, também é uma potência marítima. Só que o problema do Brasil é quem governa, né? O Brasil, né? Mas é uma grande potência. Se Deus tivesse alguma profecia em relação ao Brasil sendo uma potência mundial, seria muito fácil ser. Porque nós temos saída para o mar em quase todos os estados, e nós temos ali os nossos fronteiriços ali, são todos fracos. Todos eles fracos. Só que o problema do nosso país é a corrupção, né? Então não tem como nós chegar nisso. O Iraque, olha aqui, ó, aqui está o Iraque, foi aqui onde os Estados Unidos invadiu. Bom, veio mais de 500 mil soldados para cá, para acabar com o país. E realmente virou em nada o país. Eles têm essa saída aqui, ó. Volta um pouquinho assim, para eu poder pegar essa parte aqui. Aí, esse aqui é o Oceano Índico, se eu não me engano. O do lado de cá é o Índico, né? É o Índico, né? Então aqui tu tem se eu não me engano, esse aqui é o Golfo Pérsico. Não, o Golfo Pérsico é ali, é aqui. Aqui, baixa um pouquinho assim, ó. Não, mais. Pra cá, isso aí. Aqui é o Golfo. Todos esses países aqui, Irã, Arábia Saudita, Iraque, eles têm
um dos maiores, não se chama jazida, né? Mas é o petróleo, né? Eles têm petróleo, muito petróleo. Então o interesse americano em invadir isso aqui era o petróleo, não era outra coisa. Mas eles foram lá, toda aquela desculpa, né? Para poder. E aí eles escoam isso aqui por aqui, eles têm saída para o mar. Lembra que eu falei que os países têm saída para o mar, são os países mais ricos? As maiores riquezas dos países que têm saída para o mar. Por quê? Por que o Brasil, por exemplo, tem a oitava economia do mundo? O Brasil todo tem uma costa marítima. E para tu mandar as coisas, nós mandamos trigo, mandamos carne, mandamos tudo para tudo quanto é lugar do mundo, como é que tu manda? A forma mais barata. É mar. É mar. E isso aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, abre assim, ó, abre e fica mais perto. Que é bem do lado de Israel. Israel está aqui, ó. Israel é essa coisinha aqui, ó. Isso aqui é Israel. Que coisa, né? Isso aqui, ó, existe um canal aqui, ó, que é do Egito, que é um canal que eles chamam de canal de Suez. Esse canal de Suez, isso aqui foi aberto pelo homem. Isso aqui não foi uma coisa que já tinha ali, né? Foi aberto pelo homem. Então ali está a Turquia, aqui está Chipre, que é Quitim na Bíblia. Muito importante saber quem é esse aqui. E aqui por onde passa, tu quer chegar nos países daqui, ó. Tu quer chegar, por exemplo, quer mandar o teu produto para China, para a Índia. Cadê a Índia? Volta aí, a Índia. Tu vem por onde? Tu vem por dentro ali, ó, sai do Brasil lá, vem por dentro, passa pelo Mediterrâneo, passa por aqui, paga uma multa ali, porque tem que pagar, né? É como se fosse uma fronteira, né? Tu paga ali, tu passa por aqui, ó, tu saiu, chegou na China, chegou na China, na Índia, né? Tu chega nesse país. Antes daquilo ali ser aberto, eles tinham que fazer, volta tudo, deixa ele todo inteiro pra mim. Tu tinha que fazer toda essa volta aqui, ó. Tinha que sair, por exemplo, tu estava lá na Groenlândia, lá em cima. Tinha que fazer toda essa volta por aqui, vir por aqui, passar por aqui, e aí tu chegava na China. Com isso aqui tu cortou a economia do mundo, 30% de todos os produtos que no mundo passa por aquele canal ali. Então aquele canal é muito importante. Mas por que está falando do canal? Porque ele é do lado de Israel. Do lado de Israel. E isso vai ser importante para tu entender o que eu estou querendo dizer. Mas vamos voltar na Escritura. Tá, deixa aqui, pode deixar esse mapa aqui. Verso 27, né? Estamos com tempo. Também esses dois reis terão um coração totalmente dedicado ao mal. Lembra? Tanto o rei do sul quanto o rei do norte, os dois têm um coração dedicado ao mal. Então eles não são do bem. Nenhum nem outro é do bem. Nenhum nem outro quer o teu bem. Olha aqui, ó. Sentarão à mesa para ceiar e compartilhar, mas de fato dirão apenas mentiras um para o outro. Lembra, irmão? Até o dia da guerra, estava todo mundo falando, e o que o Putin dizia? Não, vamos invadir. Isso é loucura do Ocidente. Não. Estamos fazendo um exercício militar. 130 mil soldados na fronteira fazendo exercício militar. Mas que exercício é esse? Boa. De uma hora para outra começou, as bombas invadiram. Vamos não invadir? Estes dois, uns 2 ou 3 dias antes, o Biden tinha feito o Biden, que é o líder, né, americano, o rei do sul, tinha feito chama videoconferência, né, com ele. Eles tinham conversado, estava tudo certo. Não, vamos invadir, que é isso? Estamos de boa ali. Só. Porque ele já tinha, irmão, ele se preparou para essa guerra. Ele se preparou. E lembra, irmão, lembra de uma coisa? Deus ungiu. Deus ungiu. Estava aí, mano, ele está governando desde 2000. 2022 ele decidiu mostrar a cara. Forte, né? Não que ele não tinha mostrado a cara antes. E quem é? É bíblico. Ele é bíblico. Estes dois reis, tanto o rei do sul, os Estados Unidos, quanto o rei do norte, e tem as suas coalizões, lembra disso? Tem os reis ocidentais e os reis orientais. O rei do norte, ele é o rei dos países orientais. Mas de fato dirão mentiras um para o outro, contudo, sem qualquer resultado proveitoso para nenhum deles. Portanto, o fim só virá no tempo determinado. Irmão, por eles já tinham se matado. Mas há um
que o detém até que do meio seja tirado. Esse um é a esposa do cordeiro. Enquanto nós estiver aqui, eles não conseguem lá com a bomba atômica um na cabeça do outro. Não conseguem. Mas não é que eles não querem. Tu viu que a Bíblia diz, olha, eles estão ali, mas o fim não vai vir agora. Te acalma. Te acalma, não é o fim. Seu verso 27. Olha o verso 28 aí, eu vou sair dessa escritura. Então o rei do norte retornará para as suas terras com grande riqueza. Ah, mas espera aí, irmão, eu estou vendo no noticiário que ele está quebrado. As sanções estão quebrando ele financeiramente. É verdade, irmão, é verdade. Mas tu entenda uma coisa, irmão, entenda uma coisa. Uma coisa, e eu tentei falar isso aqui naquela semana. Uma coisa é a notícia do mundo. Outra coisa é a Bíblia Sagrada. E o cenário, tu olha para a Bíblia Sagrada e o cenário do mundo está diferente. Então o que vai acontecer? Deus vai mudar o cenário do mundo para se adequar com aquilo que Ele falou. Não é diferente, irmão. Não é o mundo que vai interpretar a Bíblia. A Bíblia vai mostrar a condição do mundo. E se não está da forma bíblica, porque não é o momento ainda, mas vai chegar naquele momento ali. Como que ele vai adquirir grandes riquezas? Eu não sei. Mas Deus vai fazer alguma reviravolta. Que tudo isso que ele está... Irmão, pensa, o Putin, o rei do norte, ele não fez isso para simplesmente quebrar o país dele. Não, ele não é bobo, irmão. Ele é um gênio. Ele é inteligentíssimo. Então isso vai ter uma reviravolta. Pensa numa possibilidade. Vou te jogar só uma possibilidade aqui. Se ele senta numa reunião agora lá com o Zelensky e... Tá bom, mas nós paremos a guerra se vocês nos derem Mariupol e as sanções serem revogadas. Tu acha que os Estados Unidos, a União Europeia e todos esses grandes players do mundo vão dizer, não, vamos tirar as sanções? E ele vai continuar matando o povo ucraniano, eles vão ficar como mal no noticiário. E eles têm que parecer bom. Hoje em dia não é só ser bom, é parecer bom. E eles têm que parecer bom. Já pensou a CNN noticiando, a guerra não acabou ainda porque os Estados Unidos não quis tirar as sanções? Só uma possibilidade que pode acontecer. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele vai voltar para a terra dele com grande riqueza. E olha, mas mais que isso. Mas o seu coração rebelde à santa aliança. Opa! O que Israel tem a ver com a coisa? Olha aqui, meu irmão. Lembra que eu... Abre o meio aqui, ó. Aqui o meio. Quero te mostrar uma coisa. Lembra que os países em azul são os países que fazem parte da OTAN. Os países em preto não fazem parte da OTAN. Olha Israel. Israel não faz parte da OTAN. Israel está sozinho na briga. O país no mundo que fala mais russo, fora a Rússia, é Israel. A maior colônia russa no mundo está em Israel. Um dos mediadores do começo da guerra, um dos mediadores foi esqueci o nome do cidadão lá, mas não é o Netanyahu mais, é outro lá, que é o primeiro-ministro de Israel. Ele foi lá no Kremlin lá, falar com o Putin, porque eles têm uma boa relação. E agora, e lembra que a Rússia, ela tem uma religião oficial no país dela, que eles são ortodoxos, são católicos ortodoxos. Eles não são católicos, né? Correram a igreja católica de lá. Eles são católicos ortodoxos porque é uma igreja meio aqui, uma igreja estatal. Entende? É uma igreja do Estado. Então tá. Continua captando aqui, meu irmão. Não perde. E ele tentará acabar com a religião do povo de Israel. Quem? O rei do norte. Vai voltar cheio de riqueza para a terra dele e vai magoado com a Santa Aliança, magoado, brabo, e vai tentar acabar com a religião do povo de Israel. E depois voltará para a sua nação. Agora, vamos lá no livro de Jeremias, no capítulo 42. Isso aqui era só uma
pequena intro para nós entrar aqui onde eu quero entrar com vocês hoje. Que aí eu vou entrar nesse meu tema aqui, no Rei do Sul, Rei do Norte, em todas as nações. Então lembra, irmão, tu tem, agora mesmo, né, deixa eu achar aqui o país, ali na Hungria, vai ali, ó, naquele, abre um pouquinho mais aqui, ó, não, abre mais um pouquinho, aí. Isso aqui é a Sérvia, que está no meio da Europa, no coração da Europa, a Sérvia. E tu tem a Hungria, que eles tiveram eleição a semana passada lá. E lembra que eu mostrei para vocês que os Estados Unidos, a OTAN foi criada para quê? Para manter os Estados Unidos dentro, manter a Rússia fora e apaziguar as tensões dentro da própria Europa. Agora capta isso aqui. A Sérvia e a Hungria, uma faz parte da OTAN, que é a Hungria, e a outra não faz parte da OTAN. Tiveram eleição essa semana lá. Sabe quem é que ganhou as eleições? 2 candidatos que são pró-Rússia. Amigos do Putin, amigos pessoais do Putin. Isso quer dizer, meu irmão, que por mais que a União Europeia, a OTAN, está mostrando esse poder de união, não é assim. Não está todo mundo comprando a ideia que a Rússia é do mal, e a Ucrânia é do bem, e a OTAN é uma maravilha, e o Putin é o demônio. Dentro da própria Europa. No coração da Europa, olha aqui, ó, Sérvia e Hungria, tudo ali, mesmo bolo, do lado. Eles não estão comprando. O povo votou. E ela lá tem democracia, claro que não é uma democracia, mas também a nossa também não dá para dizer que a gente tem essa ideia, né? Mas não é uma democracia completa, mas não existe uma democracia completa, né? Acho que a América é a democracia mais, vamos dizer assim, que a mais liberal de todas, né? Na América tu tem um partido nazista, tem? Podem fazer manifestações nazistas, né? A América, né? É impressionante isso, né? Mas é porque eles têm a ideia de liberdade, que é uma liberdade total, que é errado, não existe liberdade total, né? Nós somos livres em Cristo, mas não livres para pecar, não é? Então não é. Existe liberdade total. Eu sou livre em Cristo, vai lá e fuma maconha. Ué? O que houve, meu irmão? Não, mas eu sou livre em Cristo, está escrito na Bíblia. Ah, tá. Entende? Então não existe liberdade total. É uma liberdade dentro dos parâmetros cristãos. Entendeu? Então tá. Vamos lá em Jeremias 42. Agora é a parte boa. Olha aqui, ó. Então eu quero que vocês entendam o que está acontecendo aqui em Jeremias. Entendam isso aqui. Jeremias é o profeta antes da queda de Israel total. Nós tivemos o último profeta antes disso aqui, das eras da igreja, antes de tudo isso aqui virar o que virou hoje, nós tivemos um último homem que veio, alertando. O que esse homem dizia? Sai dela, povo meu, está virando um inferno isso aí. Vocês vão ficar corrompidos com essas pragas. Sai disso. Então Jeremias é um tipo de Mombrana. É um tipo de profeta. E o que tinha acontecido com Israel? O que é Israel? É a mensagem. Israel estava dividido em 2 reinos dentro de Israel. Tinha o reino de Israel, que tinha 10 tribos, e tinha o reino de Judá, que era 2 tribos. Qual é meu tema? O rei do sul e o rei do norte em todas as nações. Em Israel tu tinha isso. Na América tu tem isso, na América tu tem isso. Na América tu tem... A América começou com 12 tribos, com 13 tribos, na verdade. Veio buscando liberdade de religião. O que Israel foi fazer na Terra Prometida? Foi buscar uma liberdade de religião, porque eles estavam aqui, ó. Sobe um pouquinho para mim chegar em Israel. Eu quero chegar em Israel. Aqui. Aqui, olha onde é que eles estavam. Egito. Eles saíram do Egito em busca de liberdade de religião. Eles foram para Israel. E ali eles conseguiram ter liberdade de religião. O que a América fez? Volta um pouquinho lá na América, mas tu vai ter que pegar a Europa junto. Como é que tu vai fazer? Eu não sei. E, isso que aí dá. Cadê a Inglaterra? Aonde, meu irmão?
Eu não achei. Ah, mas aí tá em inglês, aí não dá. Aí não vale, né, irmãos? Aqui, ó. Eles cruzaram o mar, agora vamos pegar a América lá. Eles cruzaram o mar, o Israel América, né? Eles cruzaram o mar e chegaram numa terra onde eles podiam ter liberdade de religião. Então Israel e América é um paralelo. Isso quer dizer que o que tu tem em Israel tem em outras nações. O que tu tem na América? Tem 2 grandes partidos. Tem partidos, vamos dizer assim, que tem candidaturas independentes. Claro que tem. Mas tem 2 grandes partidos lá, que é os democratas e os republicanos. Os democratas, eles são os mais liberais. Eles são os que, eles são como no Brasil nós chamaríamos eles de partidos de esquerda. E os republicanos, eles são como se fossem partidos de direita, defendem princípios cristãos e essas coisas. Israel, no tempo de Jeremias, estava do mesmo jeito. Tinha os reis de Judá, que eram os menos corrompidos, não é que eles não eram corrompidos, tem reis de Judá que fizeram atrocidades, mas eles eram os menos corrompidos, e os reis de Israel já estavam numa idolatria total. Israel, aí o que aconteceu? Lembra da profecia que eu li de Jeremias? Jeremias, no começo do capítulo, Deus mostrou para ele uma panela fervendo, e ele disse para ele assim: o que tu vê? Eu vejo uma panela fervendo, e ela está vindo de direção ao norte para cá. Ele disse: eu vou trazer o mal do norte. Mal do norte, olha aqui. O mal do norte, o rei do norte, para fazer uma bagunça aí dentro de Israel, para tomar vocês. Por quê? O que aconteceu com vocês? Vocês estão apostatados. Olha aqui. Aí tu chega nesse ponto aqui, ó. Aí lê depois o livro de Jeremias, é maravilhoso. Chega aqui, Israel já tinha feito todo tipo de besteira possível, e os reis de Judá chegaram num ponto e disseram assim: o que é, irmão? Ó, lembra que tem as nações e tu tem um grupo de cristãos. Tu tem os cristãos, os protestantes, tu tem os cristãos católicos e tu tem um outro grupo, que é os crentes da mensagem. Nós não somos nem católico e nós não somos nem protestante. Apesar de, Mombrana perguntou para aquele padre, o padre disse para ele: não, nós batizava assim, que nem vocês batizam hoje, nós batizava assim. E o Mombrana disse: aonde? Na Bíblia? Aí o Mombrana disse: então vocês acreditam que vocês são aquela igreja primitiva da Bíblia? E ele disse: sim, nós batizávamos assim, mas agora a gente mudou. Porque a igreja tem soberania para mudar o que ela quiser. A igreja tem poder, Deus deu poder para a igreja fazer o que ela quiser. E o Mombrana disse: então eu sou um católico antigo. Então, você para ser católico, nós somos um católico antigo. Não um católico de hoje. Nós somos um católico antigo que crê na Bíblia. Protestante, sabe o que é protesto, irmão? Protesto é tu olhar para cada doutrina daquele inferno, daquela igreja ou daquela outra igreja e bater naquilo. Mostrar que aquilo é do diabo. Mostrar que aquilo não foi fabricado no céu, foi fabricado nos porões do inferno. Isso é protesto. Os protestantes não têm mais isso. Então você pode dizer: nós somos antigo católico e verdadeiro protestante. Entende? Os irmãos da mensagem. Quem eram esses remanescentes? Os irmãos de Judá. E esses irmãos de Judá, eles viram: mas esse homem, esse tal de Jeremias, ele tem a palavra. Esse homem entende. Vamos lá falar com ele. Olha o que ele chega aqui, ó. Então todos os líderes do exército, inclusive Jeonã, filho de Careá, Jezanias, filho de Osaias, e todo o povo, desde o menor até o maior, chegaram a mim e me rogaram: profeta Jeremias, suplicamos que aceite o pedido que fazemos diante de ti, para que intercedas junto de Javé teu Deus em nosso favor, por todo este remanescente. Então ficou um grupo remanescente, irmão. Existe o cristianismo verdadeiro, graças a Deus, da qual nós fizemos parte. É os remanescentes, é os que sobraram. Meu Deus. Porque
porque como podes observar, somos poucos que sobreviveram de uma grande multidão. Olha, irmão, se tu for pegar o cristianismo mundial, tem mais de 2 bilhões de pessoas. Aí tu inclui católico, protestante e a minúscula parte da mensagem. Quantos sobraram? Somos poucos de milhões. Ora, pois, pediu para ele orar. Meu Deus, irmão, lembra? Quem é Jeremias? Profeta irmão Brana. Quem é esse povo aqui? Os crentes verdadeiros da mensagem, da qual eu faço parte. Tu faz parte? Então está te vendo na Bíblia. Está te vendo na Bíblia. Agora, irmão, essa é a coisa mais importante. Quando tu te vê na Bíblia, quando tu te vê nas Escrituras, e tu diz, não, mas não é bem assim, eu penso diferente. Tu acabou de tomar partido ou para o rei do norte ou para o rei do sul. E tu vai tomar as pragas que eles vão tomar. Eu vou te ler isso aqui. Eu vou te ler. Ah, meu Deus. Essa é a parte que eu perco amigo. Mas olha aqui, não tem problema. Ora, pois, a Yahvé, o Senhor teu Deus, nos indique o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Eles queriam. O que o profeta fala, irmão, sobre essas coisas que estão acontecendo no nosso país, lá na Rússia, nos Estados Unidos? O que ele fala? E o que ele falar que nós temos que fazer, nós vamos fazer. Diante desta petição, repliquei-lhes: eis que eu vos atenderei e orarei ao Senhor Deus conforme o vosso pedido, e vos declararei exatamente o que Yahvé vos responder, sem vos ocultar nada. Então disseram a Jeremias: que Yahvé seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se assim não fizermos tudo de acordo com o que o Senhor teu Deus nos ordenar por intermédio da tua pessoa. Meu irmão, eu fico religioso. Pensa comigo, meu irmão. Nós temos um profeta no tempo do fim. Nos mostrou o caminho, nos mostrou a verdade, nos mostrou a vida, nos apontou o caminho. E aí o caminho é nós perguntamos, fala o que o irmão Brana disser sobre essas coisas nós vamos fazer. E aí o que tu tem que fazer depois disso? Fazer. Se tu não fizer, irmão, lamento por ti. Olha aqui. Seja a resposta boa ou seja má. Porque quando a resposta é boa, a gente na hora sai fazendo, né? Aleluia. Mas a resposta é má. Aí a gente fica, mas não tem outra. Pergunta de novo. Balaão. Lembra de Balaão? Deus disse, não vai, Balaão. Veio os irmãos com os presentes mais bons, uns carros mais novos, uns cargos mais potentosos. Aí ele orou de novo, Senhor, eles voltaram aqui, Senhor, com um Rolls Royce. E agora, deixa eu ir, Senhor. Só quero ir lá profetizar e ir embora. Isso vai. Olha aqui, irmão. Seja a resposta boa, seja má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, a fim de que tudo ocorra de nosso proveito para conosco, obedecendo a palavra do Senhor nosso Deus. 10 dias se passaram e a palavra do Senhor chegou a Jeremias e a resposta da sua oração. Então passou 10 dias, irmão, aqueles irmãos ali na tensão, meu Deus, o que será? E lembra, irmão, Nabucodonosor, que era o rei do norte, que era a panela fervendo do norte, estava vindo, já estava nos portões de Jerusalém, e eles pensaram, o que nós vamos fazer? Vamos se aliar com ele? Vamos fugir? Vamos lutar? O que nós vamos fazer? Jeremias, o que a gente faz? Vou orar a Deus. Jeremias ficou 10 dias, mas para a resposta de Deus. Quantos dias ficaram os irmãos no cenáculo alto orando? Viu? A Bíblia? Oh Deus, olha aqui. Então Jeremias convocou Joanã, filha de Caseá, e todos os capitães do exército que haviam com ele, e todo o povo, pessoas de todas as classes sociais. Aí pegou pobre de Israel, rico de Israel,
monarca de Israel, filho de rei de Israel, todo mundo, irmão, todo mundo tinha que seguir a palavra do mensageiro. Todo mundo. Os irmãos que têm cargo na igreja, os irmãos que não têm cargo na igreja, os irmãos que só vêm no domingo, os irmãos que só vêm no sábado, os irmãos que vêm só tomar ceia, todo mundo. Todas as classes sociais. Chamou todo mundo, diz, agora eu vou falar o que vocês me pediram para eu ir lá falar com Deus. E lhes declarou, eis que assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviaste para apresentar a Ele a vossa petição. Se ficardes nestas terras, então vos edificarei e não vos destruirei. O que estava acontecendo? Nabucodonosor ia tomar a cidade. Nabucodonosor ia matar todo mundo. O que Deus disse para eles? Fica aqui nessa cidade. Eles olharam, peraí, como que nós vamos ficar aqui? O homem está vindo os exércitos dele. Olha aqui, mano. Eu vos plantarei e não vos arrancarei. Portanto, meu pesar é demasiado ao contemplar os efeitos da desgraça que eu fiz cair sobre vós. Agora, pois, não mais receais o rei da Babilônia. O quê? Peraí, peraí. Segura isso. Tu tá querendo dizer que a Babilônia, confusão de línguas, o rei Nabucodonosor, o Putin, o comunismo, a Rússia, no Brasil, o que tu tem nisso? Quem é que é o signatário disso no Brasil? PT. Partido dos Trabalhadores. Quem? Lula. Ah, mas tá pregando política. Não fica bravo se ele é o teu político de estimação. Não fica bravo. Mas entenda, irmão, as coisas fazem sentido. Israel estava dividido em dois. O Brasil, quantas vezes vocês já abriram a reportagem do Jornal Nacional, ou que seja de que vocês se informam de notícia, e vocês viram a polarização no Brasil? Nunca ouviram falar essa palavra polarização? Já ouviram um monte de vezes. O Brasil está polarizado. Por quê? Porque o mundo é polarizado. Existem dois polos de força. Um polo é governado pelo Rei do Sul, influência americana, influência do capitalismo, influência da democracia, influência do livre mercado. Que é bom? Não é. Não é. Tem os seus males. Tem. E tem um outro bloco, que é influenciado pelo Rei do Norte. Quem é o líder? Aí tu tem todos os grandes líderes da história. Tem Stalin, tu tem Lenin, tu tem Putin. Quem é que acordou agora lá? Quem é que acordou? Nabucodonosor, Putin. Por que ele acordou? Porque ele que está perdendo o terreno. Quem é que no Brasil perdeu o terreno nos últimos 4, 5 anos? Partido dos Trabalhadores. Foi eles que perderam o terreno. O Lula foi preso, não deixaram ele concorrer na outra eleição. Agora vai concorrer. Quem é ele chegando? Nabucodonosor. Olha meu tema. O rei do norte e o rei do sul em todas as nações, todas as eleições. Esse ano no nosso país é um ano de eleição, meu irmão. E aí a mídia, o mundo polarizado diz para ti, tu só tem que escolher entre um entre outro. Mas que coisa estranha isso aí, meu irmão. O que eu li para ti? Daniel 11:27. Estes dois reis são podres. Ah, mas quem é o outro, irmão? Eu não sei quem é o outro. Pera aí, vamos chegar nele também. Aí, o pau que bate em Chico aqui bate em Francisco também, meu irmão.
Olha aqui, meu irmão. Eu tenho que continuar lendo aqui. Eu estava no verso 12. Obrigado. Ó, a gente atenta. Isso que é bom. Olha aqui, ó, tem um tempo ainda, rapaz. Entretanto, se disseres, não permaneceremos nessa terra. Agora deixa eu entrar aqui na parte mais importante para vocês. Qual era a resposta de Deus? A resposta de Deus era o quê? Se vocês permanecerem nessa terra, deixa eu dizer para ti, crente bolsonarista da mensagem ou crente petista da mensagem, tu está apostatando da fé. Qual é que é o teu dever? Permaneça nesta mensagem. E permanecer nessa mensagem não é fazer bandeirinha pro Lula ou fazer bandeirinha pro Bolsonaro. Os dois são podres, irmão. A Bíblia está mostrando. Poderia ler um parágrafo de Mourão falando assim, ó, tanto os republicanos na América estão podres, quanto os democratas estão podres. O meu voto é em Jesus. Eu não sou republicano nem democrata, eu sou um cristão. Existe uma verdadeira terceira via. É o que? Continuar sendo cristão. Irmão, eu vi crente dessa mensagem sair para a rua com camisa do Brasil e nunca entregou o panfleto da mensagem. Eu vi. Saindo com bandeirinha do Brasil. Ah, eu sou contra o comunismo. Eu sou contra. O que a Bíblia diz? Que eu estou lendo para ti. Não, vou ler mais isso aqui para tu entender. Olha o verso 11. Eu já li, vou ler de novo. Para tu entender agora sobre essa influência. Agora, pois, não mais receais o rei da Babilônia. Irmão, para de ter medo. Sabe o que é fake news? É uma notícia falsa. Sabe como é que tu faz uma... Tu lembra teve aquele escândalo em 2018, se não me engano? Que o Facebook, ou 2017, que o Facebook vendeu os dados das pessoas, e aí a Rússia comprou os dados e fez toda aquela bagunça na eleição americana? Quantos lembram disso aqui? Tu lembra disso? Sabe o que é isso? Não é que, por exemplo, assim, não é que eles hackearam as contas, não é. Eles foram mais inteligentes. O que eles fizeram? E quem fez isso? A Rússia. Guerra cibernética. O que o rei do norte fez? O que o rei do norte queria? Ele queria o Trump no poder, ele não queria a Hillary Clinton. Porque a Hillary era braba com ele, porque os católicos, no seu íntimo, eles têm medo do comunismo. Porque no seu íntimo, lá na alma, eles sabem que o comunismo vai acabar com eles. O que o nosso presidente do Brasil é? Ele é a mistura de tudo, ele é o ecumenismo, ele é um católico protestante. Ele é um católico que é amigo o Valdemiro, o outro lá do dinheiro lá. Como é que é aquele do dinheiro? O demônio é um cifrão. Como é que é o Macedo? Macedo orando por ele lá na igreja. Já pensou, tu recebeu a oração do Macedo? Misericórdia. Misericórdia, mano. Tu sai dali querendo virar milionário, é isso. Quero ficar rico, quero ficar rico. Mas ele é católico. Nunca deixou a igreja católica. Nunca largou. Foi lá em 2018, na época da eleição, foi lá ser batizado no Rio Jordão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continuou católico. De vez em quando aparece nos cultos. Parece a Assembleia de Deus, abre o púlpito para ele, vem lá. Aí ele vai dar uma palavra para o povo. Ele é um conservador que tem 5 casamentos. Oh. Conservador com 5 casamentos, que coisa estranha. Conservador sou eu, casado há 22 anos, meu irmão. Entende? O que a Bíblia diz? Não receais mais o Nabucodonosor. Não para de ter medo. Vocês estão acreditando nos fake news do faraó. É isso. Tá, mas a Bíblia fala isso aí, meu cara. Mas aqui, ó. Olha aqui, meu querido.
verso 14, se decidires e proclamares, não, de modo algum ficaremos aqui. O que é isso? É o crente da mensagem, que pensa assim, meu irmão Ricardo, mas se eu não votar no Bolsonaro, o PT vai voltar, irmão Ricardo. Não vou ficar em cima do muro. Não. Querido, olha aqui. O que eu estou falando para ti? Eu estou falando que o rei do norte tem uma influência no Brasil. Nós não somos um país ditatorial, nós somos um país democrático. Então como é que eles podem ter influência aqui? Na democracia, meu querido. É isso, eles têm uma influência na nossa democracia. O Brasil partido ao meio. Um lado é lulista, outro lado é bolsonarista. Um lado, o lado lulista, está com o rei do norte. Tu viu o Lula condenar o Putin pela guerra da Ucrânia? Tu viu o Bolsonaro condenar o Putin pela guerra da Ucrânia? Tu viu? Tu viu as resoluções do Brasil da ONU? Como é que o Brasil está votando? Tudo neutro. Abstenção que eles chamam, né? Eles se abstêm. Por quê? Porque eles são um país que gosta de ficar em cima do muro. Crente pode ficar em cima do muro? Irmão, se um irmão da igreja faz uma besteira, eu sento no sarrafo, quanto mais um político. Quanto mais um político, mas não me interessa, mas tu votou nele, mas eu voto, porque eu tenho que votar em alguém, ou votar em nulo, e o seu nulo nunca fez nada errado. Mas não estou te incentivando a votar nulo, vota em quem tu quiser, mas olha o que a Bíblia está falando. É uma decisão bíblica. E a Bíblia está te mostrando, os dois são do diabo. Os dois têm o coração voltado para o mal. Olha como é que está o Brasil, mano. Tu não consegue conversar no grupo da família. O grupo da família do WhatsApp é uma guerra. Por quê, mano? Porque o mundo ficou polarizado. Ou tu acha que na América eles conseguem? Não conseguem também, porque o mundo ficou polarizado. Por quê? Porque Deus acordou o rei do norte. O que acontece lá do lado do mundo, olha lá, mano. Tem influência aqui no Brasil. Aqui no nosso país. Influência nas nossas conversas com o nosso familiar. Um familiar que é bolsonarista não pode falar nada de errado que o Bolsonaro fez. Um parente teu é lulista, não pode falar nada de errado que o Lula fez. Porque senão vira uma guerra. Mundo polarizado. O crente tem que estar onde nisso, meu irmão? Tem que estar orando e jejuando e lendo a palavra e deixa que eles se matem. Se vocês ficarem nessa terra, que terra? O que o Mombrana veio fazer, irmão? Quem é que sabe dizer para mim o que o Mombrana veio fazer? Pegar a fé dos filhos, de volta à fé dos pais, permanecer na terra da palavra. Será que é isso que a Bíblia está falando, meu cara? Leia depois, leia sim a minha influência. Leia o capítulo 42, leia o livro de Jeremias inteiro, tu vai gostar demais. É um livro abençoadíssimo, mas leia o capítulo 42, sobre essa influência. Irmão, mas tu não sabe, irmão. Eu só fiz faculdade aqui porque o Lula fez a bolsa faculdade. Então aí, irmão, aí como é que eu não vou votar no cara? O cara é tri, mano. Foi preso injustamente. Pois é, o Palocci devolveu 100 milhões. Por quê? Por que ele devolveu 100 milhões? Porque, eu vou devolver para ver se eles me livram da cadeia. Não, porque era dinheiro roubado do PT. Mas que coisa, será que é difícil entender isso aí? Mas ele é bonzinho para os pobres. Ele é bom para os pobres, irmão. Irmão, tu nunca... Olha, nós estamos no ano de eleição, irmão. Olha que horror, irmão, o que está acontecendo. Olha quantos bolsa emergencial está saindo esse ano. Sabe por quê, irmão? Porque é ano de eleição. É ridículo. Será que eles não tinham esse dinheiro antes? Será que eles não tinham? Eles guardaram isso para o ano de eleição. Por quê? Porque eles sabem que o povo é assim, irmão. O povo é assim. Irmão, quantas pessoas... Eu me lembro quando era guri. Tinha não sei se ainda existe ele, o Gaúcho, que era um vereador aqui de Canoas. Ele levava todo mundo para os enterros, né? Ele tinha um ônibus. E ele existe ainda, não sei se ele está vivo ainda. O Chiru. E todo mundo votava nele por quê, irmão? Porque ele levava as pessoas na hora de maior dor. Ele é esperto.
Mó dor, tu não tem dinheiro, mano, para fazer Aí ele ofereceu o ônibus dele, ia lá, chorava contigo no velório e tal. Todo mundo votava nele. Aí ele te dava uma caçamba de terra. Aí tu, esse aí é bom, porque me deu uma caçamba de terra, ele vai ganhar 15 mil por mês para ir umas vezes por semana votar ali e ir embora. Sabe quanto? Meu Deus, irmão. Ô, glória! O que eu estou falando para ti? Eu estou falando para ti que o Rei do Sul, influência americana, influência do livre mercado, Temer, Fernando Henrique Cardoso, PMDB, PSDB, toda essa coalizão, todo esse centrão que está junto com o Bolsonaro hoje, é só o Lula entrar para o poder, eles estão tudo com o PT. Tudo. É gente que ama o poder. Ai, irmão Ricardo, tu tá falando mal dessa gente boa, que ganha 50 mil por mês e te dá 80 reais no Bolsa Família. Como eles são maravilhosos. 30 mil só de auxílio terno. Já pensou que externo bonito ia ter com 30 mil por mês? Comprar só os ternos da Armani, da Hugo Boss. Hugo Boss foi que investiu o exército nazista. Foi o Hugo Boss. Olha as roupas dos exércitos nazistas, a coisa mais linda do mundo. Quem investiu o Hugo Boss? Então as marcas mais caras, patrocinadas por jogador de futebol, patrocinou o Kaká, um jogador de futebol. É triste, irmão, é triste. O mundo, nós temos que acordar, meu irmão. Nós temos que acordar, irmão. Nós somos crentes, nós não somos políticos. Nós somos crente. Um crente resolve as coisas dos crentes. Deixa os políticos resolver as coisas deles. Meu Deus do céu, olha aqui, irmão. Eu vou ler isso aqui, eu quero que tu entenda isso aqui. Se proclamares não, de modo nenhum ficaremos aqui, eis que iremos para o Egito. Que coisa. Cadê o mapa? Olha aqui. Bota no mapa de Israel ali. Pertinho de Israel, faça favor. Olha a blasfêmia que o povo de Israel estava no coração deles. Deus discerniu e disse na resposta para o povo que chamou Jeremias para conversar. Olha aqui, da onde que Israel saiu? Daqui. Isso aqui, então, o que era? Isso aqui era o lamaçal de porco que Jesus falou. Que o Mombrana falou. Deus arrancou eles do lamaçal de porco e pôs ele numa terra boa, que manava leite e mel. Toda uma costa oriental aqui do mar Mediterrâneo. Não, lindo Israel. Israel toda a extensão de Israel é costeira. Toda a extensão é a coisa mais linda. Tudo tem praia. Nem aqui no nosso litoral, Catarina, sabe aqui? Assim que é Israel, só que é pequenininho, né? É bem pequeno. Perto do nosso país, por exemplo, né? Eles saíram daqui, irmão, cruzaram aqui o Mar Vermelho. Esse aqui é o Mar Vermelho. Cruzaram o Mar Vermelho, chegaram. E agora, com medo do PT, com medo da Rússia, com medo do Rei do Norte, com medo da Babilônia, o que eles disseram? Nós vamos voltar para onde? Para o Egito. O que o Egito te lembra, meu irmão? Olha o que o Egito te lembra. Para mim, me lembra Faraó. O Faraó não tem um acento, né? Tem, né? Faraó. Papa. Concílio ecumênico. Egito, tipo do mundo. Alguém já viu um crente mais mundano que o Bolsonaro? Alguém que tem a boca mais suja que ele e se diz cristão? É difícil tu achar um. É difícil. Crente. Então as pessoas que estavam com Jeremias, irmão, Judá eram os remanescentes, irmão. Eles ficaram, e agora? Para onde é que nós vamos? Nabucodonosor está vindo. Vai nos levar para a Babilônia. Eles têm uma doutrina que é o comunismo. Está lá o Putin. A Rússia lidera isso no mundo. O espírito. No Brasil, o que é? O PT e o Lula. Com medo do PT e o Lula, os crentes da mensagem dizem: vamos votar no Bolsonaro.
Porque senão, meu Deus, comunismo não dá. O comunismo é do inferno. Meu Deus, o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. Eu li os clássicos. Eu li. Eu conheço a doutrina. Não li o produto já manufaturado, não li. Daí também é demais. Só os clássicos ali. É linda a doutrina, é lindo, irmão, é lindo, é lindo, é lindo. Todos são iguais. Não existe diferença entre o clero ou entre o governo e o povo. Só que para antes disso acontecer, dessa igualdade total no mundo, precisa entrar o socialismo. Porque o socialismo daí vai estatizar o tio que vende. Irmão, na Coreia do Norte é triste. Tu não pode pegar uma carrocinha de cachorro-quente e vender. Por quê? Porque tudo tem que servir pelo Estado. Então tu não tem liberdade para empreender. Uma carrocinha de cachorro-quente é um empreendimento. É pequeno, mas é um empreendimento. E tu está fazendo aquilo muitas vezes para sobreviver. Vai fazer isso na Coreia do Norte. Vai fazer isso na Rússia. E a Rússia é um pouquinho mais aberta. Porque a Rússia quis parecer, por esses últimos anos, parecer ocidental. Olha lá eles de terno. Sabe? Com eleição. Olha o Xi Jinping com eleição. Então eles querem parecer, mas irmão, o espírito do tempo do fim é um espírito ditatorial. Mombrana fala, os 10 reis são ditadores. Tu olha, no Conselho de Segurança da ONU, dois são ditadura. De 5, 2 são. São 5 países. Os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, China e Rússia. China e Rússia é ditadura. Ou autocracia, chama do que tu quiser. País totalitário, chama do que tu quiser. Mas não é democracia. Por quê? Porque o Mombrana disse que são ditadores. Esses ditadores darão o poder para a besta por 1 hora. O que está acontecendo com as democracias, irmão? O que está acontecendo com elas? Elas estão vendo... Irmão, olha o exemplo da China. A China é um país economicamente que deu certo. E é um país comunista. Deu certo. É um capitalismo de Estado, tá tudo, mas deu certo. A China é a 2ª maior economia do mundo. Daqui a 2, 3 anos o pai vai pular para a primeira. Então não podemos mais dizer que o comunismo não dá certo. Deu certo na China. Vão passar a América, que é o país da liberdade. O que os países estão vendo? Opa, não dá para ser ditador e ter um país rico. E os países que ficarem com a influência do rei do norte vão pender exatamente para esse lado. Um país capitalista, gosta de dinheiro, mas na política, ditador. Vai ser cristão na China. Vai reclamar do governo, protesto, vai ver o que acontece. Sabe quantas pessoas foram presas até agora na Rússia por causa de protesto contra a guerra da Ucrânia? 17 mil. E não é, por exemplo, não é um número, por exemplo, tão real. Pode ter sido muito mais. A pessoa sai para a rua protestar contra a guerra da Ucrânia, prenderam criança de 7 anos de idade. Porque um país totalitário, o rei do norte, não pode. Você não pode te manifestar. Não pode ir contra o que o governo está falando ou está fazendo. Não pode. Não pode ter uma opinião contrária. O que estava acontecendo em Israel? Eles estavam olhando para isso. Eles pensaram, bom, isso é terrível, então vamos fazer o quê? Vamos voltar para o Egito. O que tu tem no Egito? Adoração falsa. Por isso que eu botei aqui, ó. Catolicismo e protestantismo. O que tu forma com essas duas coisas? Tu forma o ecumenismo. Hoje tu tem a maior nação de liberdade no mundo, governada por um católico. Há anos atrás isso era impensável. Todo mundo pensou, não, Kennedy foi porque ele era bonitinho, eles liberaram o voto das mulheres, as mulheres votaram nele e tal, deu. Tá, mas isso aí não pode acontecer mais na América. Aconteceu de novo. Por quê? Porque o Mombrana disse que ia acontecer.
A América ia chegar em tal ponto de apostasia que ia botar o próprio inimigo no poder. Botou o inimigo no poder. Eles fugiram da Inglaterra por quê? Por causa que o catolicismo estava perseguindo e matando eles. Agora eles botaram o católico de presidente. O que nós fizemos no Brasil? O Brasil foi descoberto por quem? Os portugueses, católicos, caravela, lembra? Coisa linda. Chegaram aqui, o que eles fizeram? Amaram os índios, mataram um monte. O que eles fizeram com os negrão? Trouxeram amarrado para cá para trabalhar, porque os índios não conseguiram trabalhar. Assim que eu vim parar aqui. Era para estar na África, lá tranquilo, numa tribo lá, andando que nem Adão. Mas os índios não estavam aqui assim, e não estava bom. Estava bom, irmão. Mas aí o homem branco chegou e fez o que fez no Brasil. Há 40 anos atrás, o que Deus fez? Mombrana fala, onde a igreja católica vai, Deus envia aquele espírito comunista para perseguir eles. Há 40 anos atrás fundaram um partido chamado PT. Qual eram as diretrizes desse país? País que adorava Lenin, país que adorava Trotsky, adorava Stalin. Não adorava, que eu digo de adoração, mas as bases deles. Sempre foi base comunista, sempre foi. Por quê? Porque o Brasil foi um país governado por católico desde 1500 até aqui. Aí o que aconteceu? Deus enviou o cachorro. Porque é isso que o diabo é, irmão. É um cachorro. E Deus solta ele. O que Deus fez agora com o Putin? Soltou o cachorro. Vai que a América está achando que ela está... Só ela pode invadir, só ela pode ter influência, só ela pode chegar aqui pertinho das fronteiras e apontar os mísseis para ti. Não. Vamos equilibrar o poder no mundo. E aí esse partido chegou, irmão. Chegou e começou 4 eleições pro Lula ganhar. Ganhou, virou o adorado do país, irmão. Ele vai, se ele ganhar agora a próxima eleição, irmão, ele vai para o mesmo tempo de governo que o Putin tem hoje. 8 anos dele, 6 anos da Dilma, mais 4 anos dele. Com possibilidade de se reeleger. Claro que se ele estiver vivo até lá, porque coitadinho tá na capa da gaita. Tá. Aqueles... Não... Claro que esses homens têm saúde, esses homens têm os melhores médicos do país, tudo junto, mas a morte vem para todo mundo. Não escolhe o hospedeiro, né? A morte é comunista, né? Pega todo mundo igual. Então, mas aí eu falo para ti que esse aqui é do mal, irmão. Esse aqui é do mal. Tá vindo para tomar do mal. Mas esse aqui é do bem. Olha o que Deus fala. Olha o que Deus fala aqui, meu irmão. Verso 15. Advirto-vos. Neste caso, ouvi a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se estáis decididos ir para o Egito, a fim de fixar residência ali, então a espada que tanto temeis vos alcançará ali mesmo, e a fome de que tendes igual pavor vos perseguirá de perto. Ainda que estejam nas terras férteis do Egito, ali havereis de perecer. É Bíblia ou não é o que eu estou falando? É bíblico? O rei do norte está em todas as nações, o rei do sul está em todas as nações. Nós não temos aqui nas nossas eleições, nosso país polarizado, esses mesmos poderes. Lembra que o Mombrana fala, o comunismo não é uma ideologia. O Mombrana fala, é um espírito. É um espírito, o espírito não morre. Vai morrer no lago de fogo, graças a Deus. Mas até o lago de fogo, esse espírito está aqui. Ele está em alguém, está convencendo pessoas. Agora nós somos os crentes, nós somos os remanescentes de Judá, ou nós somos de Israel, que já apostatamos, dizendo, não queremos PT, vamos ficar com o Bolsonaro. Não queremos Nabucodonosor, não queremos ir para a Babilônia, vamos para o Egito. Os dois estavam errados. Os dois seriam condenados por Deus. Condenados. Vou ler para ti, olha aqui. Quantos creem na Bíblia aqui? Então tá.
Assim sucederá com todos os que decidirem partir para habitar no Egito. É certo que morrerão ao fio da espada. Mano, eu tô com medo do PT voltar, mano. Eu tô com medo, mano. É o rei do norte, mano. É o Nabucodonosor. É o Putin brasileiro. Meu Deus, o que eu faço? Não, eu vou largar para o Egito. Ah, a Bíblia diz isso para tu ir para o Egito? Ou a Bíblia diz para tu permanecer como um cristão e orar pelos governantes, quem quer que sejam? Não me interessa se é Lula, se é Bolsonaro, se é o Temer, se é Fernando Henrique, não interessa para mim quem é. Eu continuo sendo um cristão e Deus vai me livrar da mão deles. Eles têm plano para nós. Eles têm plano para nós, irmão. Eles querem acabar com o cristianismo. Eles odeiam o cristão. Mas tu acha que o Bolsonaro, fazendo o que ele está fazendo, tu acha que nós vamos conseguir converter alguém daqui para frente? Ele sendo um cristão. Ele se dizendo o defensor da família. Sabe de quanto? De polifamília? Quantas famílias tem defensor, meu? Pelo amor de Deus. E tem crente, irmão, nosso irmão, que defende um ou outro com unhas e dentes, como se essa gente fosse boa. Como se algum deles fosse bom. Não, mas esse aqui me deu uma terra, como é que fala? Essa carreta de terra. Então, já que ele me deu isso aí, caçamba de terra, então já que ele me deu isso aí, ele é bom. Ah, te comprou. Foi isso que ele fez, ele só te comprou e tu aceitou, tu tem um preço. Tu tem um preço, teu preço é uma caçamba de terra. Teu preço é um Bolsa Família. Teu preço é um auxílio emergencial. Pai, molecada, tá pegando pesado. Falei que ia perder amigo hoje. Olha aqui, irmão. Meu Deus do céu. Eu vou continuar lendo aqui, irmão. Eu sei que tá quase, né, irmãos, aqui, mas me dá um pouquinho de tempo. Só para terminar esse capítulo aqui, pelo menos. E é rápido. Olha aqui, irmão. Meu Deus do céu. Bom, até agora Deus não tem nos livrado Nós não temos um crente nosso que morreu nessa pandemia do inferno. É ou não é? Graças a Deus, não é? Mas olha o que a Bíblia fala, se tu quiser correr para o Egito. É certo que morrerão ao fio da espada, ou pela fome, ou mediante as doenças epidêmicas. Ah, mas é só um voto, irmão. Vou ali e voto ali. Olha como é que Deus vê isso. Bom, como é que o teu irmão, o teu amigo, o teu pastor vai ver isso é uma coisa. Tu tem que entender como é que Deus vai ver essa minha atitude aqui. Como é que Deus vê isso? Porque, irmão, quando tu é ignorante, não tem problema. Tu faz todo tipo de burrice que Deus não leva em conta. Agora, quando a luz vem sobre o assunto, opa, é hora de se posicionar. Seja por um lado do norte, seja para o lado do sul, ou seja, ficar da maneira que o profeta te ensinou. O profeta não veio para te levar para um partido político, irmão. Para te falar, eu vou votar esse aqui que é defensor da família, esse aqui é defensor dos pobres. Irmão, farinha do mesmo saco, uma moeda tem dois lados, meu irmão. Uma moeda tem o cara e tem o coroa, é isso. Nós não fomos chamados para isso aí, não fomos. Nenhum deles sobreviverá nem escapará do mal que eu farei com os que os atinja. Assim, portanto, diz Yahvé, o Eterno dos Exércitos, Deus de Israel: com o meu furor foi despejado sobre os habitantes de Jerusalém, de igual modo minha ira será derramada sobre vós, assim que entrares no Egito para lá morar. Deus está brabo com o rei do norte. Botou na cadeia e tudo, acabou com a União Soviética. Deus, quem é que acabou? Deus foi lá e trouxe uma sentença sobre ele, acabou a União Soviética. Acabou. Pegou o Lula aqui no Brasil, botou na cadeia, ficou lá, mofando na cadeia, achou que ia morrer na cadeia. Chorava que nem uma criança.
Deus está bravo com ele? Deus está. Mas aí, irmão, esse aqui começou a fazer besteira. O Egito começou a chamar o povo de Israel. Vem! Ó, nós também adoramos a Deus, ó. Olha aqui, temos esses monte de estátua para adorar. Não é isso que tem no Egito? Não é um santo para cada coisa? O que tem na igreja católica? Um santo para cada coisa. O que tu tem nos protestantes? O que os protestantes estão fazendo? Um ministro santo para cada coisa. Irmão, lembra? Católicos e protestantes, farinha do mesmo saco. O que o ecumenismo está fazendo? A mesma coisa. Está juntando os diferentes para caminharem juntos de mãos dadas contra quem? Contra o comunismo. Bolsonaro sempre foi católico. Quem é que botou ele no governo? Protestantes. Olha as campanhas dele, quem é que fez? Malafaia. Até hoje protege ele. Grande líder da Assembleia de Deus. Malafaia, Macedo, Pastor Cláudio Duarte, aquele. Todas as grandes lideranças evangélicas, entre aspas, protestantes. Mas botaram quem no poder? Um católico chamado Bolsonaro. Como que pode isso? O que é isso então, irmão? Isso é ecumenismo. O que é a marca da besta, meu irmão? Ecumenismo. Ah, mas então o outro lado é bom. Não, o outro lado é do inferno. Veio, mas Deus levantou para quê? Para corrigir isso aqui. Julgar, não corrigir, né? Julgar, corrigir aqueles ali. Julgar, condenar, matar a fio da espada. Próximos anos, se nós houver mais anos na Terra, tu vai ver Bolsonaro na cadeia, os filhos de Bolsonaro na cadeia. Vai ver. Por quê, irmão? Porque a hora da vingança chegou, tá bom, vocês fizeram. Os católicos tiveram o seu avivamento. Agora os comunistas têm que ter seu avivamento. E para que boda que nós vamos? Vamos para as bodas católicas ou vamos para as bodas comunistas? Eu vou para a ceia das bodas com Jesus. Irmão. Eu não quero nenhum nem outro, eu quero que eles. Irmão. Obrigado, Senhor. Obrigado. Vamos continuar lendo aqui, irmão, rapidamente. E vocês já vão embora. Assim, portanto, acho que esse aqui, 18. Acho que é esse aqui. 19, né? Isso, 19. Ó, remanescente de Judá. Ó, meu irmão, é para ti, ó, olha aqui. Eis que Yahvé vos ordenou: não entreis no Egito para lá estabelecer vossa morada. Não vem que esse papo que a direita é boa, irmão. Ah, é a direita, irmão, mas eles acreditam nos valores cristãos. O Papa também. O Papa também. Sabia que o Papa também? O Malafaia também. E eles estão se encaminhando para ir para o rapto? Eles creem no Jeremias? Então, se eles não creem no Jeremias, será que nós temos que dar crédito para essa gente? Para o que eles dizem de Deus? Quem era a invasão? A invasão era do rei do norte. Eles estavam com medo do rei do norte. Essa era a invasão. E aí, com medo do rei do norte, eles queriam ir para onde? Para o rei do sul. E eles tinham que permanecer aonde? Em Israel. Eles tinham que permanecer em Israel. Permanecer nas cidades de Judá, irmão. Deus disse: eu sou mais do que poderoso para livrar você da mão do Nabucodonosor. Irmão, o Lula governou 8 anos. Mais quase 8 com a Dilma. Porque era ele que governava. Era ele. O lulismo é maior que o petismo, irmão, no Brasil. Porque aqui a gente tem o quê? A gente ama nós temos não só o Brasil, o mundo tem isso, o mundo comunista. É o culto à personalidade. Ah, aquela pessoa é demais. Como assim a pessoa é demais? Não é não. E pessoa demais. Lembra quando o Mombrana foi lá no Vaticano, ele ia ter uma audiência com o Papa, daí o arcebispo, cardeal, não sei das quantas, não, quando chegar tu te ajoelha e ele vai te estender a mão, tu beija a mão dele e diz: sai pra lá. Adorar só Deus. Culto à personalidade, o que é isso, irmão? Ah, o fulano. Ah, meu Deus do céu. Ah, poderia ser dito tantas coisas sobre isso, mas olha aqui. Estai, portanto, avisados
claros e conscientes. Que iludistes a vós mesmos, pois me enviastes ao Senhor, vosso Deus, rogando: consultai por nós, Yahvé, nosso Deus, e revela-nos tudo conforme o Senhor, nosso Deus, te ordenar, e assim o faremos. Sendo assim, hoje eu vos transmito com toda clareza a vontade do Eterno. Contudo, não destes ouvidos em nada à voz do Senhor, vosso Deus, pela qual Ele mesmo me enviou a vós. Agora, pois, sabeis por certo que morrereis ao fio da espada, pela fome e por meio da peste, exatamente no lugar em que escolheste para residir. Tu quer residir na esquerda? É ali que tu vai morrer. Tu quer residir na direita? É ali que tu vai morrer. Tu tem que permanecer aonde? Olha, quando tu sair da rua, olha o asfalto que nós temos aqui na frente e olha os extremos. Olha os polos, olha o costeado do meio-fio e veja onde é que está a sujeira. Está nos dois cantos da rua. Tanto o lado de cá quanto o lado de lá é tão podre um quanto o outro. Um precisa do outro para se alimentar. Mas olha o meio, limpinho. E ele tem uma faixa branca ainda, te indicando o caminho. É ali que tem que caminhar. O que é ficar na terra dos pais? Deus nos chamou para ser o quê? Ativistas políticos? Entregar panfletinho, sair com camisa vermelha ou com camisa da bandeira do Brasil na rua? Ou nos chamou para ser cristão e andar de terno e gravata? Bíblia, irmão. Bíblia. Leia o capítulo 42 da tua casa e veja o que Deus quer. O que Deus disse através de Jeremias, que era o profeta. Lembra disso aqui? Ó? Com isso aqui eu vou acabar. Meu Deus, passou do horário. Lembra disso aqui, ó. A invasão era deles. Israel tinha apostatado. E uma das coisas mais importantes que nós temos que entender, que o Brasil chegou nessa condição e as nações do mundo chegaram nessa condição, é porque a igreja apostatou. Israel não foi invadido, cercado, quando ele estava bem com Deus. Por que o Nabucodonosor acordou? Por que o Putin acordou? Porque a igreja católica e a igreja protestante falharam. Eles falharam em converter o povo. E a igreja da mensagem, os de Judá, os que ainda têm o profeta para perguntar, perguntam para o profeta, aí o profeta diz: é assim, Egito, rei do sul é do diabo, rei do norte está vindo, é do diabo. Se vocês forem para lá, vocês vão morrer. Se vocês se aliar a ele, vocês vão morrer. O que vocês têm que fazer? Permanecer onde vocês estão, na mensagem. Aleluia. Permanecer na mensagem. Não me interessa, irmão, que tu vai votar no Bolsonaro, no Lula, no quem que seja. Não me interessa. Não estou fazendo campanha política. Estou te mostrando quem é que são essas figuras no mundo espiritual. Um representa o rei do sul, o outro representa o rei do norte, e os dois são do diabo, segundo Daniel 11:27. Eu li para vocês. Os dois têm o coração mau. Os dois são do diabo. O Brasil, irmão, o mundo está na mão de quem, irmão? O mundo está na mão de quem? O mundo jaz do maligno. Como é que tu pode achar que tem um lado bom? Como que tu pode achar que tem um lado bom se o mundo jaz do maligno? Todo homem que trabalha na política, que não é nascido de novo, ele trabalha para o diabo. Todo. Agora, se tu me disser para mim, irmão, que o Bolsonaro é nascido de novo, aí eu vou, aí já era. Aí eu larguei de mão. Não, aí nós temos que fechar as portas da igreja e ir para casa, entendeu? Daí... Uma coligação. Não interessa o partido. Porque as pessoas adoram a pessoa. Do lado de lá é diferente. Do lado de lá é diferente. Apesar de ter o culto à personalidade do Lula, mas o partido é o PT. Olha a votação que teve o Haddad na outra eleição. E só não ganhou porque não era o Lula. Porque se fosse o Lula, daí os lulistas iam entrar. Que é o que está acontecendo hoje. Olha as pesquisas. Lula disparado na frente. Como, cara? O cara assaltou a nação.
parar de defender, mas é que o outro é o Bolsonaro. Pois é, estamos mal mesmo. Estamos mal. Mas o que é isso, irmão? Existe algo espiritual? Claro que existe. Os crentes, irmão, Israel tinha saído da posição. O que os crentes da mensagem estão fazendo, irmão? Estão fazendo campanha para essa gente. Os crentes da mensagem que nunca te enviaram um parágrafo, estão te enviando o panfletinho, o videozinho do Bolsonaro falando que ama a família, que ama a liberdade. Um videozinho do Lula dizendo, não, vamos arrumar esse país, companheiro. Desmuda a mensagem, estão te mandando isso, irmão. Porque eles acham que tem que torcer para algum time, tem que ser ou gremista ou colorado, não pode simplesmente... Eu, por exemplo, eu gosto do esporte chamado futebol. Mas eu não gosto do Grêmio, não gosto do Inter, não gosto do Brasil, não gosto nada para mim presta. Mas agora o esporte futebol é legal. É correr, chutar uma bola com as crianças. Agora, time de futebol, estádio, o inferno, irmão. Vai lá ver quantas pessoas se matam e nem se conhecem. Nem se conhecem, poderiam ser amigo. Mas por causa que um torce pro Grêmio e o outro torce pro Inter, eles querem se matar. Porque um é bolsonarista e o outro é petista. Porque um é americanista e o outro é russista. Entende, irmão? Triste, irmão, é triste. Mas o crente da mensagem tem que saber a posição que ele tem que ficar. Senão, irmão, olha as pragas ali. Eu li para vocês. Tem medo da fome? A pessoa vai votar no Lula por quê? Porque ela tem medo de perder o Bolsa Família. A fome vai te pegar se tu for pro Egito. A fome vai te pegar se Nabucodonosor entrar aí e bagunçar com tudo. O fio da espada vai te pegar. A peste vai te pegar, não te pegou até agora, já pensou? Olha nós, uma igreja que é uma igreja mais avançada de idade. Não nos pegou? Alguém morreu? Nós tivemos um idoso morrendo por causa de coronavírus. Graças a Deus. Por quê? Porque nós estamos lutando para permanecer. Agora, se nós não permanecer, isso é individual. É cada um de vocês. Não acha que não. A igreja tem a posição. E tu? E tu? Não, mas eu sempre votei no Lula, vou votar no Lula. Foi avisado, te avisei. Não, irmão, Bolsonaro 2022. Tá bom? Depois vai chamar o pastor, ora por mim, pastor. Ai, tô com problema. Pois é, meu irmão. Claro, agora tu tá desesperado, né? Mas não foi avisado, meu irmão? Ou tu acha que Deus tem pena? Tu acha que Deus é aquele, ai, tadinho do meu filho? Que tadinho, meu Deus, puxa o reino e te dá-lhe. Te dá-lhe sem pena, sem vira as costas e vai embora. E te deixa ali gemendo. E diz para te levanta e anda, vamos lá. Para de frescura. Deus é assim, Deus não é um vovô que bate na cara dele e diz, ai, que lindo meu netinho. Não, mano. Deus não tem neto, meu irmão. Deus tem filho. E ele corrige os filhos. Vamos ficar em pé. Vamos ficar até amanhã falando sobre isso. Vamos ficar em pé. Mas não li os parágrafos, né? Ah, Deus. Tá bom. Não li, outra ocasião eu leio. Mas leio o parágrafo 283 da mensagem Selo de Deus. Vamos mostrando esse espírito, né? Esse espírito, mostrando que não é uma questão de doutrina, não é uma questão de a doutrina, não, é um espírito. E como é um espírito, irmão, ele invade, ele vai para tudo quanto é lugar. Se tu deixar uma brecha, ele entra no teu coração, entende? O mal, lembra disso aqui, irmão, a estátua de Daniel, ela tinha a cabeça de ouro, os peitos de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e barro. Tudo isso eram reinos políticos do mundo. Todos esses reinos eram do diabo. Então era uma briga de diabo contra diabo. Quando Alexandre foi tomar a Pérsia, não era Deus não é ungindo, né? Mas não era como se Deus estivesse levando uma liberdade para a Pérsia. Não. Era um diabo se levantando para lutar contra o diabo. Quando Roma ganhou da Grécia, não é que Roma agora vindo com... Não, era o diabo lutando contra o diabo. Quando tu olha o rei do sul, o rei do norte no teu país, nas eleições, em outubro, é o diabo contra o diabo. É isso, meu irmão. Não tem lado bom. Não acha que tem lado bom.
É o coisa ruim e o coisa pior. É isso. É o diabo e o demônio brigando. O que eu quero que aconteça? Eu quero que dê empate. Fica 20-20 o jogo deles. Se mate bastante. O que eu vou fazer? Mas, irmão, então como é que não... Eu vou permanecer um cristão. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar lendo a Bíblia. Eu vou continuar pregando. Eu vou continuar sendo quem eu sou. Não me interessa o governo que vai entrar. Para mim, isso é irrelevante. Porque eu sirvo a um outro reino. Eu sou brasileiro por um estado, por um período. Há 40 anos eu sou um brasileiro. Mas na verdade a minha alma é eterna e eu vim do céu. Eu sou do reino celeste. Só porque Deus pegou um pedacinho de barro aqui da Matias e me fez, quer dizer que eu tenho que agora ser devoto a essa nação? De coisíssima nenhuma. Sou devoto a Deus. E eu já votei, irmão. Meu voto é Jesus no milênio reinando por 1000 anos. Vamos orar. Amado Senhor Jesus, Deus eterno, Pai, obrigado, Senhor, por Senhor mais uma vez nos trazer aqui, Senhor, para nós trazer a Tua palavra para o Teu povo, Pai. Espero que não tenha sido muito duro, Pai, que o Senhor possa suavizar as palavras do coração, Senhor. Ó, Senhor, mostrar que eu não estou contra ou a favor, Pai, desses políticos que têm se levantado no nosso país, Pai. Eu quis mostrar biblicamente, Pai, quem eles são, o que eles estão fazendo e estão trabalhando para quem, Senhor. Ó, Senhor, para Ti eles não estão trabalhando porque eles não nasceram de novo, Senhor. Não são homens que estão carregando essa mensagem, expondo no peito a mensagem de Jeremias ali, Senhor. Ó, Senhor, o Senhor tem enviado um Jeremias, ó, Senhor, porque Israel está apostatado, Senhor, dividido. Ó, Senhor, tem alguns remanescentes de Judá, Senhor, que vai conseguir cumprir com a Tua palavra de não ir para o Egito nem se aliar com a Babilônia, Pai. Mas vai ser muito poucos, Pai. A maioria vai se entregar para o Egito, Senhor, como foi na Bíblia. E a maioria correu para o Egito, Senhor, e morreram ali. Nabucodonosor, em vez de invadir primeiro Israel, e foi lá e invadiu o Egito, Senhor. E matou aqueles crentes que tinham fugido, Senhor. Ó, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos dê da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu discernimento espiritual, Senhor, para esse momento que nós estamos vivendo, Senhor. Nós temos visto, Pai, o Rei do Norte se levantar lá na Rússia, Pai. Ó, Senhor, invadindo países, Pai, conquistando pessoas e estabelecendo de novo o seu campo de influência, Pai. Porque, ó Deus, ele tinha caído há uns 20 anos atrás, mas, ó Deus, ele tem se levantado de novo porque, ó Senhor, a apostasia da Tua igreja está cada vez pior, Senhor. Ó, Senhor, e o comunismo tem vindo, Pai, para rebater o protestantismo e o catolicismo, Senhor. Ó, Pai, nos ajuda, Pai, a estar no meio disso tudo, não ser nenhum nem outro, Pai, e ficar na Tua terra, onde o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para ficar em Israel, Senhor. Nós queremos ficar com a Sua mensagem, Pai. Ó, Pai, a Tua Bíblia diz: olhe pelos governantes para que vocês tenham paz. Não olhe pelos governantes que vocês gostam. Olhe pelos governantes, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Ó, Pai, tenha misericórdia de nós. É o que eu te peço, Pai, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Abençoa o Teu povo. Amém, Jesus. Vamos aqui, por favor. Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber.